Boa noite, amados, paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre com quem conversar no deserto, né? Porque no deserto nós nos sentimos muito perdidos, perdidos mesmo, sem saber com quem conversar e vai conversar, vai falar o quê, vai contar o quê, conta tudo, não conta tudo. Posso conversar com o pastor, não posso conversar com o pastor, ele vai me ajudar, não vai me ajudar. Enfim, são muitas questões que nós ficamos na nossa mente sem saber o que fazer, uma direção. E quando nós estamos assim, amados, não existe direção melhor do que falar com o nosso Pai. Porque Deus é o único que não vai levar adiante aquilo que você conversou. Porque no deserto, como isso acontece, amados? A gente confia a nossa vida numa outra pessoa, num outro ser humano, e aquela pessoa ouve tudo que você disse e daqui a pouco ela já está falando isso, que tudo que você contou ela já está contando para outras pessoas, e isso acaba que vira uma fofoca, né? Vira uma difamação, a pessoa começa a falar de você para muitas pessoas, e isso acontece dentro do ambiente da igreja, fora da igreja também, com pessoas muito próximas a nós, pessoas ditas nossos amigos e pessoas que estavam ao nosso lado até antes de entrar no deserto, mas quando nós entramos no deserto, essas pessoas nos ouvem, mas elas acabam muitas das vezes se colocando contra nós, acabam nos traindo a nossa confiança, que aí você fala, a pessoa passa aquilo que você falou adiante, passa diferente da maneira como você falou, e aí todos ficam sabendo de coisas que você confidenciou somente àquela pessoa, e isso nos magoa mais ainda, nos fere mais ainda, e nós ficamos muito mais feridos do que já estamos, porque confiamos na pessoa errada. E às vezes isso acontece até mesmo vindo de um pastor, às vezes a gente conversa com o próprio pastor e ele tem um entendimento que cada um de nós, amados, tem um entendimento. Então, o deserto, às vezes o pastor, você conta para ele, você conversa com ele, o pastor, ou a esposa dele, ou um conselheiro da igreja, ou o líder dos adolescentes, dos jovens, e você vai contar, vai se abrir, porque você precisa conversar, você precisa falar aquilo, e aí a pessoa acaba, às vezes ela nem fala, nem passa adiante o que você falou, mas ela te desencoraja totalmente a não continuar lutando, a não querer restauração, que isso não existe. E às vezes quando a pessoa fala que existe só para casamento, não existe para namoro, não existe para noivado, e que você tem que partir para outra, que não é assim, que Deus não quer isso para você. As pessoas, amadas, elas falam baseado nas experiências, muitos falam baseado nas experiências que cada um teve na sua própria vida, e aí, baseado naquilo que a pessoa vivenciou, ela vai te aconselhar, e vai te aconselhar também, às vezes, usando a própria palavra de Deus, só que cada um, amados, Deus dá um entendimento. Então, não que essas pessoas estejam de total erradas. Nós devemos sim seguir a nossa vida, nós merecemos sim coisa melhor, mas quem dá a palavra final é Deus. Se Deus for da vontade de Deus aquela pessoa, vai ser aquela pessoa, ainda que nosso conselheiro, nosso pastor, a esposa do nosso pastor, não concorde, não ache certo, julgue que não é o melhor para nós, mas quem sabe, amados, do melhor para nós é o nosso Deus. Então, por esses motivos, para que não haja desencorajamento, para que não haja uma quebra de confiança, né, uma traição, aquela pessoa que você confiou, sai falando para várias pessoas aquilo que você confidenciou somente a ela, e para que não haja um desânimo, né, um negativismo em cima de você, em cima da sua história, daquilo que você viveu, conte somente para Deus. E conte somente para as pessoas que também estão vivendo a mesma história que você, passando pela mesma dor que você está passando. As pessoas também estão lutando pela restauração, seja de casamento, de noivado,
Não importa, mas se uma pessoa está lutando por restauração de relacionamento, então você conta para elas. E até mesmo para elas você peça a Deus discernimento. Se é com aquela pessoa que você pode se abrir, se não é. Porque, amados, nós seres humanos, nós somos falhos. Então, nem todas as pessoas estão prontas para receber aquilo que você tem para falar. Nem todas as pessoas vão saber lidar com a sua situação, com a sua luta, ainda que elas estejam vivenciando a mesma situação, mas em muitas vezes se diferem, né, em muitas coisas. São histórias parecidas, mas não são idênticas, porque cada um de nós vivenciamos uma história que é única, só nossa. É parecida em muitas coisas, mas é só nossa. Então, a pessoa muitas das vezes não está pronta, não está preparada para receber a sua história. Então, ore ao Senhor antes de você querer conversar com uma pessoa que também está lutando pela restauração. Ore ao Senhor, porque nem todos sabem lidar com a carga dos outros. Muitos até mesmo não vão te ouvir, ou vão te ouvir e até mesmo vão te desaconselhar porque está vivendo uma outra história e acha que aquilo que você está vivendo não é o que é de Deus para você. Enfim, é uma série de coisas que acontecem, amados. Então, nós temos que tomar muito cuidado o que nós falamos e para quem nós falamos. Conte, amados, somente para Jesus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar, Ele não vai te julgar, não vai te condenar, não vai te colocar na cruz, não vai apontar os seus erros. Ele vai estender a mão para você para te ajudar. É isso que Deus quer, nos ajudar, nos tirar lá daquele lamaçal e nos levantar e nos colocar assentado na mesa do Rei. Então, conte somente para Jesus. Conte sim para uma pessoa que também está lutando, mas peça discernimento a Deus. Não deixe de pedir, para que você não venha se ferir mais ainda. Porque, amados, pessoas feridas ferem as outras. E nem, como eu falei mais uma vez, nem todos estão preparados para ouvir a sua história. E acabam até mesmo que te ferindo mais. E se ferindo também, porque a pessoa não tem estrutura para receber a sua história no momento. Então, conte somente com Deus, amados. A palavra de Deus diz, eu vou deixar o versículo de Mateus 6, versículo 5, que fala assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros com toda certeza. Vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Tem versões que dizem que teu Pai te honrará publicamente. Então, amados, Deus é quem vai te honrar. E Deus é o único que vai ouvir tudo que você tem para dizer, tudo que seu coração está cheio, que você precisa colocar para fora, para se limpar daquilo ali. Deus é o único que tem esse poder para te limpar, para te fazer um vaso novo, para te dar força, para te dar direção, para abrir os seus olhos, os seus ouvidos. Então conte para Deus. Não conte o seu problema para ninguém, conte somente para Deus. E se Deus te direcionar para contar para alguém, Ele vai te mostrar a pessoa certa e no momento certo, para você poder contar o que você está vivendo para outra pessoa. Fecha a porta do teu quarto, como diz a palavra de Deus em Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor e fala com Ele ali em secreto. E Deus, no momento certo, na hora certa, Ele vai te honrar publicamente, amados. Vai trazer de volta aquele que se perdeu, sim, porque Deus é fiel. Essa é a palavra que eu quero deixar para os amados. Fiquem com Deus e uma ótima noite.